Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos à série Ideias do Sesc São Paulo. Encontros virtuais que acontecem neste canal para debater questões importantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Jair de Souza Moreira Júnior, faço parte da equipe do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo e farei a apresentação e a mediação do encontro de hoje. Para que todos possam me conhecer, eu vou me descrever. No ambiente onde estou, aparece ao fundo uma estante de madeira com alguns livros. Sou um homem branco, com cabelo curto e grisalho, e visto uma camiseta preta. Gostaria de ressaltar que teremos conosco os intérpretes de Libras, Marli Zapata e Lilian Camargo, e na estenotipia, o Wellington. O debate de hoje, intitulado A Reinvenção da Vida e da Saúde em Tempos de Pandemia, o Lugar da Cultura, tem como objetivo passar algumas questões que nos inquietam. Como as pessoas têm reinventado a sua vida cotidiana para lidar com os impactos da pandemia de Covid-19? E nesse contexto, como produzir saúde? De que modo a cultura e os meios digitais participam desse processo? Nesse caminho, refletir de que forma nossos hábitos culturais, digitais e de saúde contribuíram para a reconstrução das nossas maneiras de viver. Além dessas importantes reflexões, esse encontro tem como proposta apresentar a pesquisa que estamos desenvolvendo com a colaboração e coordenação dos pesquisadores que aqui participarão e irei apresentar. Entre eles, o professor Ricardo Rodrigues Teixeira, médico sanitarista, professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Professor Rogério da Costa Santos, filósofo, professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, e também coordena o Laboratório de Inteligência Coletiva, o LINC. Além deles, também a professora Sabrina Ferigato, terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva e docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Eu permanecerei por aqui, atento às questões e comentários do chat, que serão repassadas aos professores. Peço a gentileza que, ao final dessa programação, acesse o link disponível na descrição do vídeo e responda ao nosso breve questionário de avaliação. A participação de quem está assistindo é muito importante para enriquecer o nosso debate e aprimorar as nossas pautas. Para iniciar a conversa, passo a palavra primeiramente ao professor Ricardo Rodrigues Teixeira. Boa tarde, professor. Passo a palavra para você. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos, todas e todes que estão nos acompanhando. Eu vou iniciar pela minha descrição também. Eu sou um homem branco, de aproximadamente 60 anos, cabelos curtos, grisalho, eu estou usando um óculos, eu me encontro no meu local de trabalho, atrás de mim tem uma estante e alguns móveis na minha casa. E então eu volto a saudar todos e, sobretudo, agradecer enormemente ao SESC por essa iniciativa, que é não apenas desse nosso encontro aqui hoje virtual, essa roda de conversa que a gente vai entreter aqui essa tarde, mas é também um encontro que tem se desdobrado já há alguns anos em torno de uma parceria de pesquisa entre nós da universidade e o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, com o intuito justamente de investigar o tema que nos reúne hoje aqui essa tarde. Então eu vou passar rapidamente a minha intervenção antes dos colegas e antes da gente abrir para o debate. Bom, talvez a gente possa começar essa conversa em torno desse tema aí já apresentado pelo Jair, a partir de uma evidência que nunca é demais a gente repetir. A de que os principais fenômenos vitais de importância para a saúde humana no mundo contemporâneo estão profundamente implicados em processos de comunicação e cultura e demandam, para o seu manejo, ferramentas culturais. Os exemplos que a gente poderia dar para ilustrar essa evidência são inúmeros, mas eu vou me ater aqui apenas a título de exemplificação, justamente, a evidente importância crescente que tem no mundo contemporâneo as chamadas doenças ligadas ao estilo de vida e o quanto passou a ser uma problemática central
nas questões de saúde já desde o século passado, as questões ligadas ao comportamento humano. Dimensões, então, que atentam exatamente para essa demanda crescente por ferramentas culturais para a gente manejar as nossas questões de saúde. Mas o conceito que eu queria estar trazendo aqui para a nossa conversa, e que eu vou procurar apresentar tanto quanto possível, passo a passo aqui, embora vai ser uma intervenção o mais rápida possível para a gente poder conversar, é o conceito de produção de saúde, que é um conceito assentado, em primeiro lugar, numa concepção ampliada de saúde, e com isso eu quero simplesmente também, sem desenvolver esse conceito já relativamente corrente aí no mundo contemporâneo, é uma visão de saúde que nos leve além do marco biologicista em que geral os problemas de saúde e doença são tratados no nosso mundo, mas igualmente de uma concepção ampliada de produção, de uma concepção de produção que vai além do marco economicista e que, de uma certa forma, aproxima de concepções contemporâneas a respeito do trabalho, entendido cada vez mais no nosso mundo como uma atividade de produção de si e de produção do mundo. Então, desses dois conceitos ampliados de produção e de saúde, para a gente se aproximar do conceito de produção de saúde, eu vou eleger estrategicamente aqui na nossa conversa, tratar do conceito de saúde, da ampliação do conceito de saúde, e por essa via tentar chegar também a essa mesma ideia de produção de saúde. Então, eu entendo que o fulcro de toda essa discussão que a gente vai promover aqui seja, no fundo, a relação entre saúde e vida. A amplitude do conceito de saúde acompanha de perto a amplitude do conceito de vida. Quando a vida designa apenas os fenômenos que se fazem objetos da biologia, nós temos tipicamente a visão de saúde reduzida e reducionista, característica do chamado modelo biomédico. Nesse modelo, o conhecimento biológico sobre o corpo humano normal seria o único horizonte normativo válido para que alguém possa ser dito saudável. Mas a gente sabe que essa é apenas uma das possibilidades de se pensar a vida, apenas uma das possibilidades de se relacionar saúde e vida. Mesmo quando a gente lida com uma noção objetivada de saúde nos processos biológicos, nem assim a gente consegue deixar de mobilizar categorias que nada têm de objetivas, como é, por exemplo, o caso da própria ideia de normal e de patológico. Se é possível a nós conhecermos em minúcias o comportamento, o funcionamento do corpo humano, dito normal ou patológico, não há, entretanto, nada de objetivo no conhecimento desse corpo que informe a sua condição de normal ou patológico. Essa ideia que eu estou trazendo aqui para construir o conceito de produção de saúde, ela tem um autor e eu vou citá-lo diretamente. Ela é uma ideia inspirada nas construções de um filósofo francês do século passado, que é o Georges Canguilhem. O Georges Canguilhem dizia justamente isso, ele definia a vida como uma atividade polarizada de conflito com o meio e que se sente normal ou não, conforme se sinta ou não em posição normativa, em posição de criar este meio. O médico, segundo Canguilhem, é aquele que optou pela vida. A ciência lhe é útil no cumprimento decorrente dessa escolha, no cumprimento dos deveres decorrentes dessa escolha. O apelo do médico parte do doente, e é esse eco a esse apelo patético que qualifica de patológica as ciências que a técnica médica utiliza em socorro da vida. Portanto, é por isso que a gente pode dizer que há uma anatomia patológica, uma histologia patológica, uma embriologia patológica. Essa qualidade de patológico é uma noção de origem técnica e, por isso, de origem subjetiva. Não há patologia objetiva. Podem-se descrever objetivamente estruturas ou comportamentos, mas não se pode chamá-los de patológicos com base em nenhum critério puramente objetivo. Objetivamente, só se podem definir variedades ou diferenças sem nenhum valor vital positivo
ou negativo. Então, o que eu quero ressaltar dessa citação do Canguilhem é, em primeiro lugar, esse pensamento que adverte que o patológico é uma categoria de origem técnica e subjetiva. E também essa ideia de que a vida é uma atividade polarizada de conflito com o meio. Isto é, a ideia, no fundo, de que tudo o que é vivo não é indiferente ao meio em que vive, e que pode ser mais ou menos infiel a essa forma de vida. Tudo que é vivo não é indiferente às condições postas para a sua existência. Saúde e doença são, antes de mais nada, valores vitais, que expressam, enquanto afecções afetos de um corpo vivo, essa dinâmica polarizada da vida. São valores afetos que indicam se o corpo experimenta, na relação com o mundo, aumento ou diminuição da sua potência de vida. Temos, então, como primeiro ponto, que a saúde é um valor, e um valor posto pela vida. E enquanto um valor vital positivo, ela denota que toda forma de vida experimenta afetos aumentativos de potência quando se encontra em posição normativa, isto é, quando ela é capaz de produzir o meio como as condições mais ótimas possíveis para a realização daquela forma de vida. Daí que se possa afirmar que há uma relação intrínseca entre produzir saúde e produzir o mundo. E sendo esse mundo produzido, resultado, portanto, da atividade ontocriativa humana, temos então a possibilidade de diferentes mundos, diferentes normatividades, diferentes saúdes, ou se quiser, de uma forma mais prosaica, diferentes normais. Bom, como a gente acabou de ver, então, a gente não pode falar em normal, saudável, patológico, fora desse campo valorativo vital. E é inteiramente possível fazer com que esses espaços, mas ao mesmo tempo é inteiramente possível fazer com que esses estados, saudável, normal, patológico, correspondam apenas àquilo que é passível de verificação objetiva nos corpos individuais. Uma das consequências mais evidentes dessa redução ao verificável no corpo orgânico é que ela põe para funcionar uma noção de saúde e doença que abstrai completamente o problema das condições de vida. Na verdade, essa abstração não é apenas uma consequência dessa perspectiva biomédica da vida, mas é, a rigor, a condição de produção de conhecimento nesse campo, em que se busca justamente conhecer, em que se busca, a rigor, uma espécie de controle quase laboratorial das condições sob a qual esse corpo pode ser conhecido. E é por isso, justamente, que o hospital acabou se constituindo como esse espaço ideal para se estudar o corpo doente. Justamente porque o hospital retira o corpo da infinita variabilidade das suas condições de existência. A medicina científica moderna se funda exatamente nessa possibilidade de se conhecer a doença isolada das suas condições de vida, como nos ensinou um outro filósofo francês, aqui eu estou me referindo ao Foucault, e o autor do Nascimento da Clínica. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é a nossa perspectiva. Contudo, então, ao lado desse desenvolvimento do conhecimento científico sobre as doenças da clínica, desenvolveu-se igualmente, nos últimos 2, 3 séculos, um outro tipo de pensamento a respeito, um outro tipo de conhecimento, que é o pensamento médico-social, que busca justamente conhecer as relações entre as doenças e as condições de vida, e que concebia a medicina como uma ciência social e uma prática política. É desse tipo de pensamento que se derivará um discurso sobre a relação entre saúde e qualidade de vida, por exemplo, que é constitutivo não só da medicina social, como também da saúde coletiva latino-americana e brasileira, que marca a própria constituição do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda que na maior parte dos estudos clássicos da medicina social a expressão de referência não seja qualidade de vida, uma expressão corrente hoje em dia para a gente pensar em saúde, mas eles davam preferência justamente à noção de condições de vida, há sem dúvida um vínculo direto
entre essa discussão sobre as condições de vida da medicina social e a discussão sobre qualidade de vida, que ganha vigor, especialmente nas últimas décadas do século passado, e que tem no conceito de promoção da saúde a sua estratégia central. Eu não vou, nesse momento, prosseguir nessa discussão sobre a qualidade de vida, ainda que ela seja bastante importante para nós dentro desse debate. Por ora, temos em síntese apenas que o problema da qualidade de vida é importante para nós porque sustenta essa problemática que entrelaça a vida e as condições em que ela se dá. E por gerar um campo de debate sobre que tipo de vida nos colocamos como norma. Há, entretanto, outros modos, talvez mais interessantes, de se formular esses mesmos problemas, e mais geralmente o problema da relação da vida e do meio no qual ela se dá. Assim, dando mais um passo na direção desses outros problemas, a gente quer justamente examinar em maior detalhe como se situam, no contexto dessas discussões sobre qualidade de vida e saúde integral, as ações que envolvem práticas artísticas e culturais. Os estudos sobre arte e cultura no campo da saúde, eles, de certa forma, acompanham muito de perto os estudos sobre qualidade de vida e bem-estar na saúde. Mas que eu também não vou explorar em profundidade nesse momento. O que eu quero apenas chamar a atenção é que em anos mais recentes, apesar de termos já uma longa discussão e um debate no campo da saúde e das ciências da saúde a respeito das relações entre arte, cultura e saúde, é apenas mais recentemente que a gente vem encontrando cada vez mais presente uma visão a respeito da arte e da cultura na saúde que valoriza a sua potência inventiva, disruptiva, transformadora, de produção de outros mundos, de outras formas de vida, de outras sensibilidades, uma visão de que a grande contribuição da arte e da cultura para a saúde está justamente em sua potência de produzir outras saúdes. Sobressai nessa perspectiva, e aqui eu vou fazer os meus destaques, essa reversibilidade entre produção de saúde e produção cultural. O reconhecimento de que a saúde também se faz no exercício da criatividade e da participação na produção do mundo, tanto quanto o acesso à cultura e à arte contribui para a produção de saúde e para a reinvenção de outros modos de se produzir saúde. O entendimento é de que as atividades nesse campo visam justamente provocar aberturas na malha expressiva e comunicacional em constante reconfiguração, de forma que se possa reorientar os modos de viver, de adoecer e de se cuidar. Temos, então, ao lado de um grande avanço conceitual na análise das práticas artísticas e culturais na saúde, essa firme assunção de que a saúde visada por essas práticas se expressa na sua própria realização, na possibilidade que abrem de se experimentar a criatividade como potência vital, na possibilidade que abrem de participação na produção do mundo e na sua transformação, emancipando modos de ver, falar, pensar e agir que renovam relações e afetos. Bom, vou retomar aqui o Canguilhem, que eu falei antes, e a ideia de saúde como a experiência daquele que se encontra em posição normativa e aproximar dessa ideia de produção de saúde como produção de mundo e cultura. A produção de saúde, portanto, nessa perspectiva, talvez não se defina tanto pelo tipo de mundo que é produzido, mas pela própria possibilidade de produzi-lo. A saúde se produz na própria possibilidade de produção de si e do mundo. Não se trata de dizer que haja um mundo a ser produzido, que é aquele que produziria a saúde, mas de que desde que um mundo possa ser produzido, desde que uma forma de vida singular possa se colocar em posição normativa, produz-se saúde, e uma forma de experimentar a saúde que também é singular, já que a saúde nada mais é do que a experiência das condições de vida mais ótimas para a realização daquela forma de vida. Agora, é nesse ponto que eu quero me afastar do Canguilhem.
É nesse ponto que eu me afasto dele, preferindo não falar em produzir o meio, mas produzir o mundo, entendendo o mundo não só como um conjunto de condições exteriores para a minha vida, mas como a trama sem fim nem começo, que é a vida que habito, e na qual me constituo como sujeito. Portanto, a minha definição, talvez, de saúde nessa altura poderia ser aquela contida na seguinte frase: estou saudável quando experimento que participo da produção, criação da trama do mundo, enquanto as relações mais ótimas para a realização da forma de vida que tramamos juntos. Vê-se, portanto, que a importância do trabalho da arte e da cultura na saúde, vê-se, portanto, a importância do trabalho da arte e da cultura na saúde em sua potência de produção de outros mundos, outras formas de vida, outras sensibilidades. Arte e cultura como o próprio lugar da produção no mundo contemporâneo. E aí eu chamo um outro autor de enorme importância para nós, no nosso país, talvez um dos mais importantes filósofos vivos que temos entre nós, que é o Ailton Krenak. E o Ailton Krenak diz justamente isso. A arte, o lugar da arte do mundo, não como um lugar de consumir, estou citando Krenak, mas como uma possibilidade da gente criar mundos, inventar mundos para nós existirmos. A arte como uma técnica para adiar o fim do mundo. Porque se nós estamos vivendo esse tempo de total imprecisão, até no sentido da experiência de viver, a arte se constitui no lugar mais potente e mais provável de se constituírem novas respostas e novas perguntas para o mundo que nós vamos ter que dar conta daqui para frente. Fecho aspas, grande Ailton. Temos, então, a arte e a cultura na saúde, não como componente de uma insustentável qualidade de vida, mas como um dispositivo para voltarmos a habitar as intensidades da vida. Bom, eu vou partir aqui para o meu encerramento, trazendo um pouco agora a questão dos tempos pandêmicos. O que é que tudo isso que eu trouxe sobre essa ideia de produção de saúde como um valor vital, da arte e a cultura com formas privilegiadas de produção de mundo e a realidade que temos experimentado há pelo menos 1 ano e meio. Em tempos em que se apresenta uma ameaça à saúde individual e coletiva em escala global fortemente tendente a reforçar concepções mais reducionistas de saúde, mais focada em elementos biológicos e organicistas e nas ameaças que são portadas por um agente infeccioso, em tempos que também nos induzem a uma visão de saúde mais reduzida, mais circunscrita à problemática da preservação da vida e da sobrevivência e da garantia de uma certa segurança de que nós sobreviveremos às ameaças biológicas que nos cercam. E, por fim, em tempos em que se abre até uma certa oposição paradoxal entre saúde e qualidade de vida, na medida em que a preservação da primeira, da vida, parece nesse momento depender de abdicarmos da qualidade de vida, já que a preservação da vida e da saúde nesse momento parece nos obrigar inclusive a atravessar um processo de profundo mal-estar e de afastamento de tudo que configurava os nossos ideais de qualidade de vida, incluindo a possibilidade do convívio social. É justamente nesse momento que as riquezas maiores que encontramos nessa fronteira entre saúde, arte e cultura ganham ainda maior relevância. Vivemos tempos não apenas para serem sofridos, mas enfrentados. Tempos não apenas para o enfrentamento do vírus e da epidemia, mas também de todas as tendências regressivas que esses tempos podem imprimir em nosso modo de vida e nossas concepções sobre a saúde. Enfrentar esses tempos exigirá, e muito, o exercício irrequieto da arte e da cultura, em função de abrir o campo, em sua função de abrir o campo de possibilidades, de excitar a nossa imaginação a respeito de outros mundos possíveis e de nos permitir esperançar a sobrevivência de formas de vida que digam sim à vida. Trata-se do reconhecimento da arte e da cultura como produtoras de saúde, enquanto potência de vida, mas também como produtoras de uma cultura da saúde, em que a saúde não se reduza à mera sobrevivência.
É a partir de todas essas concepções que eu tentei compartilhar aqui muito rapidamente com vocês, e desta leitura do modo como o contexto pandêmico nos desafia, que nós abrimos, junto com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, uma perspectiva de investigação, baseado, a rigor, em uma pergunta tão simples quanto como tem se dado a produção de saúde durante a pandemia. A ideia dessa investigação é investigar justamente as múltiplas estratégias de produção de saúde que vêm sendo inventadas em tempos de distanciamento físico e social, identificando os mundos produzidos nessas invenções e de que modo determinadas práticas e atividades culturais, com destaque para as atividades digitalizadas, online, vêm participando dessa produção. A pandemia de Covid-19 é um acontecimento maior da história humana e do planeta, e seus profundos impactos em todas as esferas da vida se farão sentir por várias décadas, alguns deles, talvez, indefinidamente. Estamos em agosto de 2021 e nossa referência de vida normal permanece sendo, como era de se esperar, aliás, a dos modos de vida que conhecíamos até a eclosão da pandemia. Mesmo que nessa altura já faça mais de um ano que a nossa vida não corresponda mais àquela vida normal. Esse fato, por si só, já responde por uma boa parte do imenso mal-estar e sofrimento que experimentamos na vivência destes dias. Tomemos como plano fenomênico o cotidiano, a vida cotidiana. Esse plano da vivência do dia a dia, em que se inscrevem nossos hábitos, nossos gestos, nossas práticas de produção e reprodução da vida. A pandemia alterou profundamente nossa rotina e nossos hábitos, de todos e em escala planetária. Mesmo admitindo-se que nem todos podem, nem todos puderam e podem, por diferentes razões, reagir da mesma forma aos riscos colocados, mesmo admitindo que nem todos vivem a mesma pandemia, não é possível conceber alguém ou algum grupo que não tenha sido de algum modo afetado. Não existe nesse momento a possibilidade de uma vida normal, e mesmo aqueles que negam o problema e julgam que a vida segue normal, também são inevitavelmente impactados pela pandemia, quando não pela própria doença. Não é por outro motivo que o tema do novo normal acabou ganhando tanta importância no debate público. Contudo, independente dos rumos desse debate público, no qual, em última instância, se discute e se disputa o futuro pós-pandêmico, o fato é que, depois de um ano de suspensão da normalidade, é inevitável uma nova normalidade. É inevitável que uma nova normalidade acabe sendo produzida para que a vida cotidiana se torne de novo sustentável. Instauram-se não apenas novos hábitos e novas rotinas, mas toda uma nova coreografia dos corpos imposta pela necessidade do distanciamento. Um novo modo de se portar e de se relacionar com os outros corpos nos espaços comuns e, sobretudo, uma relação cada vez mais mediada por dispositivos de comunicação digital. O intuito básico dessa pesquisa é procurar saber como as pessoas têm reinventado sua vida cotidiana para lidar com os impactos da pandemia. Mais especificamente, como as pessoas têm reinventado a sua vida cotidiana para lidar com a necessidade do confinamento ou da redução drástica dos contatos físicos fora de casa, considerando especialmente a relação dessas reinvenções com a saúde, com as preocupações com a saúde, com a busca da saúde. Mais especificamente, queremos conhecer o papel que tem desempenhado nessas novas estratégias de produzir saúde em tempos pandêmicos a cultura e o mundo digital. Em outras palavras, partimos da constatação de que a pandemia representa um grande vetor de desterritorialização que atravessa a nossa vida cotidiana, desfigurando os territórios de vida até então conhecidos, para propor uma investigação sobre as múltiplas estratégias de reterritorialização que vêm sendo necessariamente criadas e que são estratégias de produção de saúde na medida em que buscam produzir um mundo que seja vivível, produzir novos territórios de vida em que a vida possa sempre mais.
Bom, eu estou aqui um pouco preocupado com o meu tempo. Bom, eu acho que eu vou deixar, já fiz a apresentação do essencial aqui da pesquisa, eu ia me estender um pouquinho mais, mas eu acho que, em função do tempo, eu vou caminhando para o encerramento, apenas dizendo que, então, com essa investigação, o que a gente está procurando é uma caracterização a mais ampla e, ao mesmo tempo, a mais fina possível das transformações que se deram na vida cotidiana e nas preocupações com a saúde depois de um ano vivendo sob a pandemia. Com uma atenção muito especial, como já foi dito, ao lugar da cultura e do mundo digital nessas transformações. Caracterização que é o retrato de um momento, dentro de um acontecimento cujo fim ainda não é seguramente previsível, mas que, de todo modo, busca identificar mudanças e, nelas, prospectar tendências e compreender os novos comportamentos inventados, reinventados, a partir desse reenraizamento vital a que eu me referi quando eu trouxe o Canguilhem para a nossa conversa, ao procurar relacioná-los às preocupações com a saúde. Caracterização que, como já foi dito, busca identificar em especial o lugar da cultura nessas reinvenções e discutir as eventuais implicações dessas tendências para o desenvolvimento de políticas e práticas setoriais na saúde e intersetoriais. Eu agradeço a atenção e espero que a gente possa continuar essa conversa no debate. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. É sempre bom te ouvir, né? A gente vem, acho que caminhando nessa busca por entender o conceito de saúde, né? Particularmente nós lá no CPF, e de que forma ele se relaciona com o trabalho que a gente realiza, principalmente essa relação da saúde e da cultura. Então, é sempre bom te ouvir, não é tão simples a gente entender, talvez, essa evolução do conceito, né? Ou entender saúde, ou a produção de saúde, como você traz para a gente, mas fica muito simples de entender a relação com o que hoje nos falta, né, principalmente, que, no caso, essa relação com a cultura, com a arte, enfim, com todo esse cotidiano e os modos de vida que a gente tinha e teve que, de certa forma, suspender por um tempo, né? Então, acho que é muito interessante sempre te ouvir e ir montando esse quebra-cabeça. Eu não vou me estender, só quis comentar isso porque é difícil não falar nada dentro desse processo, né? E para a gente dar continuidade e entrar, talvez, que eu acho que é a linha de trabalho, principalmente da Sabrina, né? Na questão do cotidiano, eu vou te chamar, Sabrina, e se você puder compor com a gente, depois que vocês fizerem essas suas colocações, a gente abre para um bate-papo, como o Ricardo mesmo comentou no início. Podemos seguir assim? Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com amigos de longa data e novos amigos. Agradecimento especial a quem está nos ouvindo e ao SESC e a rede de universidades que está envolvida aqui nessa parceria. Eu vou começar também me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, ondulados. Estou vestindo um vestido preto e vermelho, com óculos vermelho. Ao meu fundo tem uma parede branca com quadros branco e pretos, branco e preto, uma cama escondidinha e uma janela aqui ao lado. Vocês me ouvem? Ouvimos, Sabrina. Bom, como o Ricardo, assim, muito difícil falar depois dele, né? Sempre um prazer imenso ouvir e nos mobiliza muito, mas a gente tem feito essa construção em torno da pesquisa e a minha fala, um pouco como o Jair colocou, vai ser trazer então essa perspectiva de uma mirada desde o cotidiano, né? Então, considerando o contexto pandêmico e todo esse processo de reinvenção da vida e da saúde como uma produção, como o Ricardo muito bem apresentou, a gente vai partir do olhar especificamente para essa categoria do cotidiano e pensar de que forma
o cotidiano, seja como um conceito, seja como um espaço-tempo de produção da vida, ele pode nos ajudar a fazer essa compreensão. É claro que esse é um tema extremamente complexo, e como o tema é muito curto, eu pensei algumas contribuições chaves de algumas teorias que podem nos ajudar a pensar isso, com ênfase específica nas ciências humanas e sociais, mais especificamente a teoria crítica e a filosofia da diferença, e algumas articulações também com a saúde e a pandemia. No caso da saúde em específico, o cotidiano, ou a vida cotidiana, colocado de uma maneira melhor, ele tem também sido alvo e objeto de estudos e de produção de conhecimento, tanto no campo da saúde coletiva, do ponto de vista de quem tende a atuar com abordagens mais micropolíticas, né? Mas também disciplinas específicas, o cotidiano tem sido um objeto, pelo menos desde a década de 80, bastante central também na terapia ocupacional, que é o lugar de onde eu falo especificamente. E por isso, então, eu vou trazer algumas contribuições de alguns autores das ciências sociais e humanas, e especificamente também da terapia ocupacional, com ênfase à da professora sobre o tema, né, do cotidiano dentro do universo da terapia ocupacional, mas também algumas produções da Maria Ângela Quarentei, terapeuta ocupacional, da Elizabeth Araújo Lima e da Érica Impossato, que me inspiraram também na construção da fala de hoje. Então, se a gente fosse começar pensando de uma maneira mais mundana, comum, a interpretação do cotidiano, né? A Galego traz essa definição do plano comum, dizendo que o cotidiano é um vocábulo da língua portuguesa que significa o que é costumeiro, mundano, aquilo que acontece todo dia. É a vida presente de homens e mulheres presentes, né? Partindo dessa ideia de modo geral, se a gente vai fazer essa dobra entre aquilo que a gente toma no cotidiano, no senso comum, para a forma como essa apreensão é tomada no campo, seja das ciências humanas ou da saúde, existem múltiplas formas de abordar o cotidiano, que eu destacaria pelo menos 3, né? O cotidiano como um conceito geral, então pensar a própria definição e invenção do conceito, né? Estou trazendo aqui uma ideia deleuziana, né? De que a gente também cria, né? Criar conceitos também é um movimento de criação. Então, esse primeiro movimento do cotidiano como conceito geral. Uma outra possibilidade também é a análise do cotidiano em contextos específicos, né? Então, na saúde isso é muito comum, né? A análise do cotidiano nos manicômios, não só na saúde, né? Como também isso tem sido objeto das ciências sociais e humanas. E, por fim, talvez uma dentre essas inúmeras categorias, mas das 3 que eu estou especificando, a que mais nos interessa seja essa ideia da abordagem do cotidiano como um espaço-tempo produzido pela cultura e produtor da cultura ou produtor de mundos, como o Ricardo bem colocou. Retomando, então, né, a fala do Ricardo, que o plano cotidiano é um dos planos, uma das formas da gente poder abordar essa produção de mundos, né? Se a gente for olhar para as construções infinitas, né, das ciências humanas e sociais sobre o cotidiano, eu vou destacar aqui algumas delas. Primeiramente, né, a construção do Henri Lefebvre com a vida cotidiana no mundo moderno, a construção de Henri Lefebvre, né, na vida cotidiana no mundo moderno, a construção da Agnes Heller, e partindo especificamente da obra Cotidiana à História. A produção desses 2 autores, né, tem bastante influência, no caso da Agnes Heller, do Lukács, esses 2 autores foram brilhantemente resumidos ou mastigados para nós pela Sandra Galego, uma produção que eu recomendo muito, mas a gente também poderia citar, né, o Michel Certeau com a invenção do cotidiano, mas como a gente não vai ter tempo de abordar todos eles, eu vou pensar alguns conceitos específicos do Henri Lefebvre e da Agnes Heller para depois entrar naqueles que nos interessam mais de uma forma mais intensiva, vamos dizer assim, que é o Deleuze e Guattari, que embora não desenvolvam conceitos sobre o cotidiano como um objeto específico, o fazem o tempo todo a partir da construção
pelo menos 2 conceitos que eu vou trazer aqui, que é o conceito de território existencial e o conceito de agenciamento. Bom, quais são os aspectos do Lefebvre que eu gostaria de abordar aqui hoje, né? Primeiro, lembrar que o Lefebvre traz a perspectiva crítica, né, dentro da teoria crítica de abordagem do cotidiano, mas ele faz essa interlocução com 2 conceitos que são muito caros para nós, que é primeiro, o conceito de praxis, né? Então, antes de mais nada, né, o cotidiano, ele vai fazer essa crítica à vida cotidiana como um espaço para poder acessar valores, sentimentos e criações humanas, assim como para poder acessar o próprio funcionamento da sociedade como um todo, no seu fluxo mais generalizado, assim como em contextos específicos, e também a abordagem da vida cotidiana como o centro real da praxis, né? Aqui abre aspas, né? A vida cotidiana como centro real da praxis, onde se realiza o movimento de produção e de reprodução das relações sociais no curso de seu desenvolvimento histórico. Essa ideia de produção e reprodução também tem muito a ver com a ideia que depois a gente vai associar mais à ideia de produção, né, da vida, que é então esse movimento de construção de repetições e diferenças, né? E, por fim, ele vai dizer também que o cotidiano, não só a repetição, como a inovação ganha forma nesse mesmo plano, né, da vida cotidiana. E vale dizer que, dentro da abordagem crítica, ele faz também essa aproximação do plano do cotidiano como um espaço produtor de alienação, mas também um instrumento para o enfrentamento da própria alienação. Na perspectiva do Lefebvre, ele vai fazer essa crítica, né, a possibilidade de distanciamento, a possibilidade de enfrentamento da alienação produzida no cotidiano se daria por meio de um distanciamento crítico do cotidiano a partir de um movimento de suspensão que propiciaria uma espécie de construção de novas relações sociais. E eu acho que esse aspecto também é um aspecto que a pandemia nos joga, embora ele não nos retire do cotidiano, ele produz minimamente um movimento de suspensão ou de distanciamento daquele cotidiano tido como nosso antigo normal, né? Já Agnes Heller, ela vai trazer a ideia da vida cotidiana como a vida de todo ser humano, né? Independente da sua faixa etária, da sua classe social, da sua etnia ou da sua posição geográfica, ela vai tomar o cotidiano tido como a vida do homem inteiro, né? Ou seja, homens, mulheres e crianças participam da vida cotidiana, com todos os aspectos, tanto da sua individualidade quanto da sua personalidade, e é nesse mesmo cotidiano que vão ser objetivados todos os seus fazeres, seus sentidos, sua intelectualidade, suas paixões, pensamentos, ideologias, enfim. Com essa concepção, Agnes Heller, ela faz um esforço de escancarar que, embora as cenas do cotidiano estejam como que apartadas da grande história, né, história com H maiúscula, para Agnes Heller, o cotidiano é o centro de todo o acontecer histórico. E, nesse sentido, testemunhar esse momento histórico da pandemia também é testemunhar esse contexto vivido na sua molecularidade, né? Nesse espaço que para Agnes Heller seria o centro do acontecer histórico. A Agnes Heller também, ela traz uma contribuição importante, que é pensar o caráter insuprimível do cotidiano, né? Ou seja, por mais que, por exemplo, nesse contexto pandêmico, a gente tenha vivido alterações profundas das nossas condições de vida, dos nossos comportamentos, das nossas relações, enfim, o cotidiano, ele ganha esse caráter de ser insuprimível, né? Ela vai trazer uma outra dimensão que eu acho que é interessante para a relação com a pandemia, que que desempenha um papel importante nessa esfera da vida, a crença e a confiança. Vai ter a crença e a confiança, para Agnes Heller, vão ter uma função mediadora de um grande número das nossas ações da vida cotidiana. E aí a gente pode dizer, desde as ações mais corriqueiras, como atravessar a rua, né? Se eu vou atravessar a rua no sinal, quando o sinal ficou vermelho, eu preciso confiar que a pessoa não vai atravessar essa rua, né? Assim como para estabelecer um convívio mínimo com as pessoas, para pegar um avião, eu preciso ter confiança de que alguém parafusou muito bem todas as engrenagens. Para frequentar um serviço de saúde, eu preciso ter, para tomar vacina, eu preciso ter confiança de que aquilo que está sendo injetado, né, não
é exatamente aquilo que está prometido. Então, a perda da confiança e das crenças na vida cotidiana também tem sido trabalhado pelo Yuval Harari como esse processo de, por exemplo, né, a perda da confiança na ciência, a perda da confiança no Estado, o quanto isso também funciona como um processo que abala e que torna muito mais complexo o próprio enfrentamento da pandemia, né? Para finalizar com uma última contribuição da Agnes Heller, ela vai trazer finalizar a contribuição da Agnes Heller, ainda não a minha fala, mas ela vai trazer essa ideia de que o cotidiano guarda um caráter ao mesmo tempo particular e genérico, né? O que ela vai chamar do ser particular e o ser genérico. Então, do ponto de vista do ser singular, o cotidiano vai trazer em si essa marca da singularidade, no sentido em que o cotidiano de cada pessoa é único e irrepetível. Ao mesmo tempo que essas atividades cotidianas, elas vão expressar tudo aquilo que também é genérico na condição humana, mas que no cotidiano se expressa em atividades motivadas por problemáticas e necessidades particulares. Ela vai fazer essa distinção usando o termo consciência do eu e do nós, né? Então aqui ela eu quero chamar a atenção para o caráter ético-político da vida cotidiana que a Agnes Heller realça, né, ao afirmar essa coexistência muda do particular e do genérico que habitam o nosso cotidiano e que a pandemia escancarou, né? Para ela, diferente um pouco diferente do Lefebvre, a alienação do cotidiano também está presente pelo automatismo e pela repetição, mas, sobretudo, para ela, a alienação do cotidiano vai ocorrer quando se abre um abismo entre o desenvolvimento do ser particular e o genérico, né? Se a gente for fazer esse paralelo com a pandemia, para ela, quanto maior é a motivação pessoal e coletiva em relação ao ser genérico, você vai ter mais facilidades para inclinações de que a sua própria vida particular se volte para a esfera genérica, né? E o contexto da pandemia escancarou isso, o quanto viver a pandemia num paradigma neoliberal produz essa espécie de vivência, né, de que em nome das necessidades particulares, as necessidades genéricas são abaladas mesmo para o enfrentamento daquilo que seria a necessidade genérica máxima, que é hoje enfrentar essa pandemia, né? Já o Deleuze e Guattari, eles vão contribuir, especialmente, né, para a forma como eu estou olhando para a questão do cotidiano, a partir do conceito de território existencial e agenciamento, que são conceitos absolutamente complexos, não tem nenhuma pretensão de abordá-los em sua totalidade, mas em termos muito gerais, o território existencial antes de tudo, esse lugar de passagem que comporta, para o Deleuze e Guattari, movimentos de territorialização, ou seja, o espaço onde eu me sinto em casa, familiarizada, de desterritorialização, que são os momentos de linha de fuga, de rupturas, de desvios, né, desse cotidiano, por exemplo, né, e os movimentos de reterritorialização, né, que depois de desterritorializado, há também sempre um movimento de reterritorialização que a gente poderia hoje traduzir nisso que o Ricardo bem colocou como a produção de um novo normal, né. O território existencial, então, ele é um ambiente vivo que está sempre aberto a adaptações, modificações, desvios e recriações. E aí a gente poderia perguntar, né, que movimentos de desterritorialização ou de deslocamentos emergiram para nós no contexto da pandemia? De que maneira nós estamos ou não estamos nos reterritorializando, né, produzindo, então, isso que poderia, em termos comuns, ser chamado de um novo normal. Já o conceito de agenciamento, que o Guattari trabalha no Antiédipo e em Capta por uma literatura menor, o agenciamento ele é precisamente esse crescimento das dimensões de um corpo, seja uma singularidade ou uma multiplicidade, né? Ou seja, né, o crescimento das dimensões de um corpo que muda necessariamente de natureza na medida em que aumenta suas conexões. Essas conexões, elas se ampliam por meio de relações, de atividades produzidas no encontro desses corpos com outros corpos, né? Não só corpos humanos, mas também com enunciados. Esse processo produz não só novos corpos, mas também novas realidades, que podem ser produzidas ou reproduzidas cotidianamente.
Então, se a gente olhar para esse conceito do ponto de vista da experiência pandêmica, a gente nos interessa aqui nessa pesquisa pensar a experiência pandêmica micropoliticamente. Ou seja, né, não apenas partindo de um contexto que fundamentaria a experiência, o contexto pandêmico tomado como um palco genérico a ser interpretado, mas sim analisar a experiência pandêmica em condições singulares de sua produção ou reprodução concreta de novas realidades, né? Incluindo, então, a experimentação, a criação de novas saúdes possíveis, de novos mundos. Ou seja, né, a vida cotidiana, como nós conhecíamos, como o Ricardo bem colocou, foi emaranhada, né? Ela se deslocou dos códigos pré-estabelecidos que fixavam nossos modos de existir. E a gente está, nesse momento, querendo olhar com essa pesquisa em pensar o que a gente faz com essa ruptura, né? O que a gente produziu com esses deslocamentos, o que variou, né? Que variações nós percebemos nessa situação. A Elizabeth Araújo Lima, e também a gente poderia trazer aqui, por exemplo, a inspiração do Nietzsche, né? Quando ele vai trazer a relação da alegria e do trágico, mas retomando a Elizabeth Araújo Lima, ela chama também muita atenção para quanto essas rupturas, elas são importantes para a produção de reinvenções cotidianas, né? Então, trazendo aqui a Beth Lima, para sobreviver e se recriar diante de rupturas, o corpo dispõe de anteparos inomináveis, que desenvolvem capacidades mínimas, cascas que sejam, para conviver com circunstâncias violentas e opressoras em uma linha fronteiriça na qual a vida disputa com a doença, com a miséria, com a morte. Nesse sentido, são fragmentos estéticos ou performances que não podem ser reproduzidos e constituem momentos privilegiados em que a arte, a saúde e a precariedade se conectam, colocando em xeque os limites entre arte e não arte, entre vida e não vida. Nessa linha da interface cotidiana com a arte, eu queria trazer um conceito que apareceu enunciado desse modo pela Érica Infossato, né, da performance do vivo, mas que essa questão performática na vida, né, também tem sido muito trabalhada pelo Paul Preciado, pela Judith Butler, que é pensar, então, que num trajeto genealógico, para acessar esses deslocamentos, por exemplo, né, esses deslocamentos produzidos pela ruptura, o que perseguimos nessas rupturas são os pontos de emergência que não se destacam, né? Eles só seguem, eles passam, eles se passam. E por isso, talvez seja possível dizer que dão passagem a uma performance no cotidiano. A performance do vivo caracterizaria, então, essa tessitura do vivo como uma obra de arte, como diria Foucault, né? E a Érica Infossato parte dessa ideia a partir de algumas respaldadas por linhagens conceituais do teatro, que vão identificar a criação e a performatividade ali onde é tecida a vida de qualquer um, né? Nesse esforço de reescrever a arte no domínio do político, do cotidiano, do comum. Nesse sentido, né, para Érica Infossato, as políticas performativas vão converter-se num campo de experimentação, numa alternativa às formas tradicionais de política, de fazer política, mas também a gente poderia trazer também uma alteração nas formas tradicionais de produzir saúde, de produzir cultura, mas também uma nova forma de produzir-se a si mesmo, né? Então, já encaminhando para o fechamento, a gente traria, então, essa ideia de que o cotidiano seria, então, um espaço-tempo em que o corpo vivo performatiza sua existência na relação com outras existências. O espaço onde o pensar, o fazer, o sentir se atualizam indissociavelmente nos agenciamentos produzidos por esse mesmo corpo que está em constante transformação. Se tomarmos a vida como um contínuo de atividades, como me ensinou minha querida Mariângela Quarentei, o cotidiano poderia ser tomado como um espaço-tempo de fabricação dessas atividades. E em sua relação com a cultura, o cotidiano guardaria, então, pelo menos um duplo movimento, né? Primeiro, de reprodução e sobreedificação da cultura, também a cultura da saúde, mas também a produção de linhas de fuga e reinvenção da própria cultura, especialmente quando essa cultura é atravessada por processos de ruptura. Não sei como é que, se eu ultrapassei muito o meu tempo, mas era essa contribuição que eu queria trazer hoje, pessoal. Tenho certeza que o Rogério vai continuar essa dança lindamente. Também tenho certeza, Sabrina.
Obrigado aí pela sua fala, foi muito legal, assim, acho que muito rica, né? É legal quando você relaciona o cotidiano, a questão das relações sociais e a produção de saúde, e principalmente quando você faz esse deslocamento, né, na questão da pandemia que a gente está vivendo, que, de certa forma, ela alterou ou influenciou na nossa vida nesse período, né? E agora, no final, quando você traz a relação com a cultura, e você até fez algumas relações, eu acho que enriquece ainda mais e eu acho que reforça o que a gente pretende estudar, né, o caminho que a gente está seguindo. E acho que para compor todo esse quebra-cabeça que a gente montou, né, eu vou convidar aqui o Rogério, o professor Rogério da Costa, para trazer um pouco essa parte da cultura que a gente considera tão importante, né, para esse processo. Obrigado, professor. Jair, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos do SESC, como sempre, muito acolhedores, enfim, muito respeitosos e promotores de debate, né, de conversas, né, sempre muito agudas. Queria, então, como todos, né, fazer a autodescrição que se chama, né? Então, sou homem, 61 anos exatos, carioca, pardo, portanto, tem um quadro atrás de mim, coloridíssimo, maravilhoso, uma pessoa muito amiga, importante, e estou vestido aqui de escuro, e vou então conversar com vocês nesse pequeno tempo que me resta, que na verdade é suficiente para a gente poder abrir a conversa com todos, sobre essa questão da cultura. De fato, a palavra cultura, né, que pode ser entendida aí ou como valor, ou como, por um lado, cada um tem a sua cultura, enfim, ou como processo civilizatório, né, cultura de uma civilização, ou mesmo mais atualmente como mercadoria, como consumo, que talvez seja o que a gente vá se referir mais, mas assim, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, do meu ponto de vista, o importante hoje é entender cultura como processo. O que nos envolve, na realidade, são processos culturais. Eu lembro de um caso interessante, onde eu estava trabalhando numa escola e a gente sabe que houve uma pesquisa do Banco Mundial dando conta de que escolas em zona de vulnerabilidade, por exemplo, sobretudo, no seu primeiro ano, poderiam e deveriam, na verdade, adotar um primeiro ano escolar única e exclusivamente voltado para cinema, teatro, literatura, música, pintura, etc. Por que se diz isso? Porque, na verdade, os processos culturais, eles são promotores do que a gente poderia chamar de escultura da subjetividade, né? Eles esculpem a nossa subjetividade, eles desenham a nossa subjetividade. E esse desenho, ele é de tal ordem que ele é o meio pelo qual você consegue apreender o mundo, se relacionar com o mundo. E por que ele estaria, de alguma forma, por que isso aqui, né, estaria, de alguma forma, associado à questão da saúde? Então, eu vou pincelar aqui algumas questões, chegar à questão da pandemia também. Então, de qualquer forma, o importante se entender aqui é que cultura é aquilo a partir do que você consegue dar sentido às coisas, né? Você consegue atribuir sentido e compreender o que está à sua volta. Muitas crianças nessas escolas que a gente sabe de periferia, por exemplo, não conseguem aprender a ler, não é porque ela tem alguma deficiência cognitiva, mas é porque o sentido de leitura não existe para ela. Ela não teve contato com aparelhos e ferramentas culturais que pudessem introduzi-la no universo daquilo que é escrever, okay? Ler e escrever. Então é a isso que se refere essa importância de você
aparelhar, digamos assim, ou introduzir, né, o ser humano em processos culturais. Agora, a Sabrina fez referência a Agnes Heller, e eu acho interessante quando a gente pensa que a Agnes tem uma definição de feeling ou afeto, que significa estar envolvido com. E exatamente, quando a gente pensa a questão da cultura, ela é aquilo a partir do que você pode estar envolvido com alguma coisa ou com alguém. Então, assim, o fato de você entrar em relação com alguma coisa, um objeto, ou com alguém, ou com um fenômeno, o que te dá a possibilidade de realmente entrar em relação e de se envolver com aquilo é o seu equipamento cultural, quer dizer, são os processos culturais que marcaram a sua vida. É isso que vai te permitir, de fato, apreender aquilo que está entrando em relação com você, não é? Então, isso é a chave para você não apenas reconhecer aquilo com o que você está se relacionando, mas para você reconhecer a si mesmo. Ter as condições de perceber quais os processos culturais te marcaram. Muitos povos entram em desavença, em desacordo, por uma incapacidade de conseguir reconhecer os processos culturais que habitam o outro. Não é? E, portanto, o multiculturalismo no nosso mundo é algo tão defendido, porque é a porta para que a gente possa, de fato, ter o olhar sobre o outro. Bom, então, essa situação que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, ela tem alguns elementos importantes no que nós estamos sofrendo, como também apontaram Ricardo e Sabrina. A questão da pandemia, ela, primeiro, que do ponto de vista disso que eu acabei de dizer para vocês imaginarem que se a ruptura dos processos culturais para alguém, podendo significar, por exemplo, não conseguir se reconhecer a si, né, ou estar desaparelhado para reconhecer o mundo, as coisas e outros valores, é por si só um déficit de saúde. Quer dizer, o não conseguir se envolver com o outro por questões de desaparelhamento, né, cultural, é por si algo que já significa não ter as condições de produzir a saúde de si e para o outro. Então, a pandemia, de fato, ela tem alguns aspectos importantes que todos nós podemos reconhecer e perceber. Isso que eu acho que foi mais, e tem sido, né, mais importante. Primeiro que ela despertou a muitos, não digo a todos, mas a muitos, para o papel da cultura para além daquele da aquisição e do consumo de objetos culturais. Porque sempre é bom lembrar, né, que nós estamos numa sociedade que é totalmente colonizada pela ciência econômica, então onde a cultura teve que se adaptar a isso e fez com que nós estabelecêssemos uma relação cotidiana com a cultura do ponto de vista do consumo. Então, com práticas cotidianas, inclusive, né, de ir ao cinema em tal dia, ir ao teatro, ir a um show, enfim. E isso estava muito estabelecido e, de fato, colocado como uma situação habitual para todos nós. Né. O importante da pandemia, nesse caso, foi dar uma espécie de baque nisso daí. Entende? De produzir um choque no sentido de que você passa a perceber que aquilo que me falta agora, não é, que é alimentar aquele cotidiano, na verdade não me falta apenas porque eu não tenho o que consumir, como você diria, eu não tenho o que comer, né? Não é exatamente isso, mas a gente começa a entender que os processos culturais, na verdade, são processos de construção de si mesmo e dessa condição de você poder estar em relação com o mundo. Então, a essa situação da banalidade a que foi levada a produção cultural, a pandemia, de fato, produziu aí um verdadeiro choque, né? Uma topada. Né? A gente bate e acorda para um certo cotidiano que habitávamos, enfim. E essa acomodação, né, ela, uma vez balançada, enfim, gerou uma série de
de propostas no mundo, por todo canto, né, sobretudo nas bases, nas redes, e todos nós podemos observar o esforço que foi daqueles que produzem cultura em se manter na continuidade da produção desses processos culturais, de alimentar esses processos, e como nós passamos então a perceber e nos engajar, digamos assim, nessa nova maneira de entrar em relação com essa produção de cultura. Então, isso, de fato, foi essencial do nosso ponto de vista, enfim, para que entendêssemos que aquilo que não passava, talvez, para muitos, né, de mero objeto de consumo, na verdade, era a produção de saúde mental, de saúde emocional, e que o impacto que a pandemia inicialmente causou nesses fluxos culturais gerou em nós, em muitos, um verdadeiro déficit de saúde nessas dimensões. Eu acho que aquilo que o Ricardo mencionou, que nós estamos propondo como pesquisa, enfim, como campo de investigação, é algo que tenha tudo a ver com essa percepção que a gente está entendendo que está emergindo ou sendo reconstruída, digamos assim, hoje, dentro desse cenário da pandemia que continua e que esperamos, né, que ele se transforme em alguma coisa que possamos ter os elementos de cultura e saúde em nossas mãos, né, e não alienados e desapropriados por fluxos de consumo. Queridos, é isso. Eu acho que é bacana agora a gente usar o nosso tempo para poder conversar, porque senão vai ficar muito distante daquilo que foi o começo às 4, né? E a nossa proposta é de tentar terminar tipo até 5h30, mais ou menos. Então, Jair, a bola está com você. Vamos lá, professor. A gente teve algumas colocações já no chat, algumas pessoas elogiando o debate, parabenizando colegas que estão hoje aqui nessa mesa, algumas TOs, né, que gostaram bastante da fala da Sabrina e acho que colegas, né, da universidade, enfim, da área de terapia ocupacional, que estão muito contentes com toda a abordagem que foi trazida aqui também pela Sabrina. Mas para começar, a gente tem uma pergunta aqui que foi direcionada para o professor Ricardo, do Cleverson Rago Ferreira. Vamos lá, professor, eu vou trazer essa pergunta, depois tem algumas colocações e mais uma pergunta que talvez seja para todos. Eu vou te passar essa aqui e aí a gente segue com as outras ou a gente pode conversar também. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas ou trocar algumas informações, também pode ser interessante para a gente seguir. Vamos lá. Estamos num momento de reflexão conceitual, saúde de qualidade de vida. Há um exercício possível desta definição atualmente, devido ao alargamento destas referências. Essa aqui que foi o professor Ricardo Rodrigues Teixeira. Eu não sei se eu fui claro, eu vou tentar ler de novo para te facilitar. Estamos num momento de reflexão conceitual. Saúde de qualidade de vida. Acredito que seja entre saúde e qualidade de vida. Há um exercício possível desta definição atualmente, devido ao alargamento dessas referências. Eu acho que é isso que ele quis dizer aqui. Talvez o final é uma pergunta, né? Quer dizer, se há um alargamento... desculpa, eu perdi também o nome da pessoa. Cleverson. Cleverson Ferreira. Obrigado, Cleverson. Bom, se eu entendi a sua questão, em que medida esse alargamento que a gente está propondo na nossa discussão repercutiria sobre as noções de qualidade de vida? Bom, na abordagem que a gente vem produzindo, né, quer dizer, é o que eu disse na minha fala, né, quer dizer, eu abdiquei aqui nesse momento de desenvolver a importância que tem no campo e no campo da saúde e nos alargamentos e ampliações do conceito de saúde, noções como qualidade de vida, bem-estar, estilo de vida,
No entanto, até pegando um gancho no que o Rogério falou, acabou de falar agora sobre como a nossa vida foi colonizada por um referencial econômico, o conceito de qualidade de vida e as suas aplicações no campo da saúde também sofreram muito fortemente essa redução economicista, né? Onde qualidade de vida quase sempre se relaciona a uma medida econométrica, em que o que se mede é quase sempre o grau de realização de um dado modo de vida. Se a gente for examinar os indicadores de qualidade de vida, e através deste comentário eu estou um pouco situando para você o que eu entendo como o marco um pouco dado desse debate da qualidade de vida e os seus limites, a força normativa que tem qualquer ideia de qualidade de vida, na medida em que ela quase sempre é, como eu disse, uma medida do grau de realização de um dado modo de vida. Então, é só a gente ver o que é que preenche os nossos indicadores de qualidade de vida. E a gente vai ver claramente que aquilo diz respeito a uma medida do quanto um dado modo de vida na nossa cultura, né, ele é realizado ou não. É claro que eu vejo a possibilidade da gente alargar ou reescrever essa noção de qualidade de vida em novos contextos e produzindo outras ampliações. De qualquer forma, a nossa abordagem aqui, ela se diferencia dela na medida que o conceito alternativo que está aí no tema do nosso debate hoje é a reinvenção da vida e da saúde, no caso, né, uma certa metonímia nessa ideia de reinvenção da vida, porque a gente está se referindo efetivamente à ideia de reinvenção de modos de vida, né? Então, a nossa perspectiva, essa perspectiva que trata a saúde como um fenômeno vital, né, em que a produção de um mundo mais favorável àquele ser vivo, é algo que se dá necessariamente. Então, eu também estou tratando aqui de alguma coisa que não é da ordem do facultativo, que eu posso escolher ou não, que eu posso... A reterritorialização a que a Sabrina se referiu, aí trazendo Deleuze e Guattari na fala dela, é um movimento que se produz necessariamente enquanto impulso vital, né? O vivo, ele precisa, para se sentir saudável, para produzir saúde, se pôr nessa posição normativa, se pôr nessa posição de produzir um mundo para si, de produzir a si enquanto produção de um mundo. E esse mundo é sempre da ordem da variedade, vamos chamar assim, né? São modos de vida. Então a gente se afasta da ideia em que qualidade de vida aparece como um indicador com forte poder normativo e que acaba se colocando como uma meta da qual a gente deve se aproximar, para uma ideia de invenção e reinvenção de modos de vida, né? De produção de valor, em última instância, e que se confunde com a produção de um dado modo de existência. Então, eu não sei se com isso eu respondo a sua pergunta, mas ela me deu a oportunidade para acentuar qual é o deslocamento que está em questão. Então, a gente não está perseguindo uma ideia de que haveria um modo de vida mais saudável ou mais ideal, mas de quase que invertendo a frase, né, de que a possibilidade de se sentirmos saudáveis está dada pela possibilidade de a gente inventar outros mundos, de produzir outros modos de vida. Ok? Professores, né? A gente teve algumas colocações aqui, mas eu vou ler uma aqui e emendar talvez com uma pergunta. E aí, aí um de vocês, se quiser responder, fique à vontade. É um comentário aqui da Patrícia Silva. No meu caso, a pandemia coincidiu com um momento de adaptação, com a vida de aposentada, o que complicou ainda mais esta recolocação no espaço da vida. Busquei me envolver ainda mais em nova atividade, fotografia, língua nova e o trabalho da rede HumanizaSUS, que é só prazer, mas mesmo assim é um desafio. No princípio, as lives dos artistas foram muito importantes nesse cenário. As criações nos ajudaram e seguem ajudando a esperançar. Em cima dessa questão, vocês poderiam fazer uma relação assim com a questão da saúde, doença, cuidado e relacionar com a questão dessa reinvenção da vida? O que vocês acham que a gente poderia
trazer em cima dessa colocação? É uma pergunta bem aberta, né, que eu faço, mas se algum de vocês puder se aventurar... Não, e tem a complexidade de você ter que dizer o seguinte, né, a quem é permitido reinventar a sua vida? Porque não a todos é permitida essa reinvenção de vida, porque nós estamos num mundo onde a política sobre a vida distingue entre alguns e outros, entre quem pode e quem não pode. E de que maneira pode. Então, assim, até por isso, né, os processos culturais, para alguns, são acessíveis, para outros não. Ou seja, para quem não pode reinventar sua vida, não há processo cultural permitido. O mundo está um pouco assim, está bastante assim, na verdade, né? Então, esse lugar que a gente está aqui debatendo é um lugar duplamente político, porque ao dizer que estamos pensando a reinvenção de si, nós estamos também pontuando, apontando para um debate político que é não só como reinventar sua vida, mas de que maneira permitir que se reinvente uma vida, não é? É isso mesmo, professor. Veio uma pergunta aqui da Patrícia. Jair, posso só fazer um comentário sobre a questão da Patrícia Silva também? Claro, Sabrina. Vamos lá, depois eu faço a pergunta que ela acabou de mandar. É a mesma Patrícia? Sim? É a mesma. Só aproveitar para cumprimentar a Patrinutri, nossa querida curadora da Rede Humaniza SUS. Muito bom ter você aqui com a gente, Pati. Mas eu acho que a Patrícia ela traz de uma forma muito interessante, que é algo, por exemplo, que a gente gostaria de conseguir acessar pelo questionário da nossa pesquisa, que são as narrativas, né? As narrativas da vida cotidiana, né? Então ela traz um testemunho ali dessa experiência que é uma mulher que se aposenta e que se aposenta no contexto da pandemia. E uma mulher que se aposenta no contexto da pandemia e que provavelmente vivencia um conjunto de desafios, né, de enfrentar essa dupla ruptura ou esse duplo deslocamento com esse contexto, né, caótico que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, ela traz na própria fala dela, ela pergunta, mas ela mesma responde. Né? Ela fala na fala dela as invenções que ela produziu para suportar, para seguir perseverando na existência, como diria, né, nosso querido Spinoza, né? Mas ela traz, olha, veja, ela não falou, não foi a fotografia que salvou a Patrícia, foi o fotografar, né? Foi ela, num agenciamento concreto da relação olho, paisagem e clique e um processo de produção de saúde, né? Nessa concepção de saúde que a gente está tomando aqui, né? Na concepção de saúde como processo de modos de produção de vida. Então, Patrícia, eu acho que você tem muito que nos ensinar desse modo, né? Você traz os artistas, por exemplo, né? E é engraçado que a Patrícia, ela traz, é diferente, né? Quando a gente vê aquele conjunto imenso de manuais, né? Eu até fiz um manual também, gente, lá no início da pandemia, né? Como cuidar da sua saúde mental em tempos de pandemia. Então, né, se proliferaram um conjunto de muitas prescrições de modos de vida na pandemia, né? Então, pratique exercícios, faça... eu e umas colegas do Grupo TEO como Produção de Vida, a gente produziu um antimanual, né? A gente fez um texto do antimanual da pandemia, que é justamente como você inventar processos singulares, um pouco nessa experiência do que a Patrícia trouxe, por exemplo, em conexão com as lives artísticas, que numa live com o Caco Ciocler e o Ricardo Teixeira, eles trazem justamente essa ideia de que os artistas são profissionais da linha de frente no enfrentamento da pandemia, né? Então, eu acho que você já tem as respostas, Paty, você tem que ajudar a gente, contar para a gente mais dessas experiências e ser participante da pesquisa.
Legal, Sabrina. Ainda a Patrícia, então, mas ela não direcionou. Eu acho que qualquer um de vocês pode responder. Com certeza, o cenário político agravou os males sobre nossa saúde na pandemia. Como o SUS reagirá para construir saídas possíveis para a promoção de saúde? Tem uma outra pergunta aqui, mas é direcionada para Sabrina, tá? Então eu vou deixar para perguntar na sequência, para não confundir com as duas perguntas. Se alguém puder responder essa primeira, fique à vontade. Então, a primeira pergunta, né, Sabrina, ela já trouxe a resposta. A segunda, ela joga a gente na fogueira. Uma pergunta complicadíssima. Em todo caso, eu vou me permitir comentar ainda um pouquinho da pergunta anterior, já que essa ideia, a Paty traz esse elemento, né, quer dizer, de que a pandemia coincidiu na vida dela, e provavelmente na vida de muitas pessoas, com outros movimentos desterritorializantes, né, outros movimentos que suspendem uma normalidade anterior, né, e nos convocam a um novo normal. Uma outra pessoa, amiga nossa também, que me ocorre aqui, conhecido de vários de nós e da Paty, é a Débora Ligieri, uma companheira que é advogada e uma militante, uma ciberativista do diabetes. E eu recentemente participei da banca de mestrado defendida na saúde pública pela Débora Ligieri, uma tese super interessante sobre o ciberativismo dos diabéticos nas redes sociais. E ela faz um estudo, né, uma análise lexicográfica do que se escreve nas redes sociais nos grupos de diabéticos, e de uma forma muito interessante, aparece com grande destaque entre as palavras mais frequentes, novo normal, esse sintagma, novo normal. E aí a gente achava que isso apareceu porque ela estava estudando já no tempo da pandemia, e não. Era um estudo em que ela fez numa fase anterior. E ela diz que esse é um sintagma muito comum entre os diabéticos, porque quando eles recebem o diagnóstico de diabetes, eles recebem, em geral, há muitas redes de apoio entre os próprios diabéticos, e, de uma certa forma, essa rede das pessoas que são diabéticas há mais tempo, elas se aproximam do recém-diagnosticado para apoiá-lo a construir um novo normal. Então, essa ideia do novo normal ganhou grande visibilidade pública com a pandemia, mas ela não é nova, né? Eu estou retomando isso pela ideia de que, no fundo, a construção teórica aqui de fundo da nossa pesquisa, né, de que a pandemia veio desestabilizar o mundo e nos convoca à produção, eu acho que isso enfatiza que isso não é uma novidade dessa experiência, ainda que nesse contexto ela nos desafie, por exemplo, de uma forma radicalmente coletiva, né? Então, o novo normal se coloca como a produção de novas relações, novos modos de vida, novas relações sociais também, mas essa ideia não é em absoluto nova, né? E é interessante vê-la emergindo quase que espontaneamente diante dessa experiência tão marcada que é receber um diagnóstico de diabetes e tudo o que é reconfigurado na sua vida, transtornado na sua vida. Bom, Paty, quanto à sua pergunta especificamente, eu quis comentar mais a anterior e trazer esses outros elementos que ampliam as conexões, né, desse quadro. Ele não é exclusivo aqui para o nosso problema e para a nossa questão de pesquisa. Mas eu diria que, e você sabe também, né, que o futuro aí do SUS depende de muitas variáveis, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que o Rogério também colocou no comentário, a sua questão já, né? Por um lado, né, nós vamos ter que enfrentar efetivamente, né, toda uma destruição de políticas sociais em curso no país, entre elas o SUS, e que nós sabemos é uma política pública que fornece recursos importantes para a produção de vida, para a produção de novos normais, e mais especificamente na esfera estrito sensu da saúde, com todos os paradigmas que dominam o modelo assistencial do SUS.
eu acho que a nossa conversa aqui, ela é importante, o destino do SUS, etc., mas eu queria conectar esse comentário do Rogério, que eu acho que aqui dá um caldo importante na nossa conversa, né? Quer dizer, a gente está falando de reinvenção de modos de vida, mas reconhecendo que há um acesso desigual aos meios para se reinventar a vida. Bom, isso tem tudo a ver com o conceito de saúde que a gente trouxe, entende? Quer dizer, a gente está se referindo à ideia de que essas pessoas são menos saudáveis na medida em que elas podem exercer menos a posição normativa de invenção do mundo. Porque a gente inventa o mundo e produz o mundo com os materiais disponíveis. E por isso que foi muito importante a fala do Rogério também, falando desse lugar da cultura, enquanto aquilo que desenha a nossa subjetividade, né? Enquanto aquilo que, de uma certa forma, cria as nossas predisposições a ser afetado, né? A ser afetado pela própria experiência e a nossa própria sensibilidade, né? Então, eu queria só encerrar dizendo que, sim, o SUS permanecerá sendo um desafio muito importante para nós, como de resto as políticas públicas, mas eu queria aproximar isso para encerrar da minha colocação, dessa ideia que a Sabrina trouxe com a ideia de agenciamento do Guattari, né? Enquanto esse crescimento das dimensões de um corpo, né? Porque o que a gente está tratando aqui é que há muitas outras instituições, práticas, atividades que participam desse crescimento da produção do corpo. Na nossa investigação, a gente está querendo ver especialmente como o corpo se agencia com a produção cultural, né? Então, a gente poderia dizer nesse contexto, aí falando um pouco do SESC, que nos recebe aqui, né? A importância capital, acho que essa pesquisa também, que abrir a nossa sensibilidade, que, obviamente, eu nem preciso dizer isso aqui, não diminuindo em nada a importância que tem o SUS, mas o que a gente está, na verdade, descortinando aqui é uma perspectiva em que há muito mais instituições e políticas públicas participando da produção de saúde. E tomando, então, de empréstimo essa ideia de agenciamento, a gente também quer refletir como uma instituição como o SESC, que eu julgo uma das maiores políticas públicas não estatais desse país, uma das maiores, talvez a mais importante instituição de cultura nesse país, tem participado do crescimento dos corpos. Em que medida uma instituição como o SESC também e outras instâncias da cultura participam da produção de novos corpos. Então, sem te responder, Paty, de novo, eu pego as perguntas para tentar um pouco abrir algumas outras questões. Obrigado. Muito bom, professor. O tempo sempre é curto para a gente poder, acho que, explorar tudo que a gente gostaria de explorar, né? A gente tem aqui mais 3 perguntas. Eu vou fazer essas 3 perguntas, uma delas está direcionada já para a Sabrina, e como a gente está partindo para o final, eu vou pedir para também vocês tecerem as considerações finais ao terminar de responder as perguntas. A primeira é da Emília Alves de Souza, que é direcionada para a Sabrina. Sabrina, para além do que temos feito, o que mais podemos fazer para reduzir estresse causado por este cenário de mortes, de violências, de isolamento, para a melhoria da qualidade de vida, tá? Essa é direcionada para a Sabrina, como eu disse. Agora tem uma outra da Maria Luísa Sardenberg, que não é direcionada para ninguém, e é a seguinte: vida nua. Acho que vida nua é o conceito do filósofo Agamben, né? Vida nua pode reinventar? Talvez, por não ter mais nada a perder, a vida tida como nua está livre para inventar? E eu vou me atrever a fazer a última pergunta aqui, eu sei que talvez confunda um pouco, mas para a gente conseguir respondê-la, que ela é da Estela Mares Nicolau. A fome, o desabrigo, a desesperança. Como reverter tudo isso, radicalizando na solidariedade, buscando novas conexões e encontros. E os artistas foram tão afetados pela pandemia. Enfim, é muita informação aqui, mas deixo para vocês e a gente caminhar para o final. Quer se habilitar primeiro, Sabrina? Bom, eu tenho que responder. Primeiro, eu cumprimentar as 3 queridas também que enviaram mensagem.
sempre as pessoas que estão com a gente, né, acompanhando aí esse processo. Emília, eu tenho que te dizer que quando você traz a pergunta como reduzir o estresse na vida pandêmica, primeiro assim, né, me ativa aquela identidade mentaleira, que já saio com vontade de falar assim, olha, os estudos, né, do estresse apontam que se você ficar menos submetida aos estímulos estressores, enfim, mas é claro que eu não vou por aí, né? Por quê? Porque a gente, de algum modo, a gente incorre nessa tentação, enquanto profissional de saúde, né, de dizer, olha, como reduzir o estresse. A gente tem, claro, já tecnologias, técnicas e, né, uma série de processos detalhados ali, desde o campo biomédico, mesmo nos campos mais ampliados de saúde, né, da atenção psicossocial e etc., de tecnologias para essa redução do estresse. Mas partindo da ideia do que a gente está dizendo hoje, né, de algum modo, isso a gente teria que amar o estresse, de algum modo, como dizer, de algum modo incorporar, atravessar o estresse, né? Porque a tendência e o desejo imediato é de suprimir o estresse, né? É de bloquear, é de medicar, é de tamponar, né? E de algum modo, para produzir efetivamente, né, pelo menos no modo como a gente está entendendo, né, esse processo de reinvenção, é preciso assumir nossa fragilidade, precisa entrar em contato com o sofrimento do estresse. É claro, né, que sem nenhuma apologia as pessoas viverem estressadas, né? Mas, de algum modo, reconhecer esse processo de fragilidade não como algo que tem que ser suprimido imediatamente, mas algo que precisa ser atravessado e construído singularmente, né? Então, aí, para responder essa pergunta, Emília, a gente teria que fazer uma grande conversa assim, aí, Emília, quais são os agenciamentos concretos de possibilidade no seu cotidiano, né? Na sua esfera de vida, nas suas possibilidades de reinvenção e de construção de uma vida não estressante, né? Porque é uma vida, é a sua, né? Enfim, não sei se isso responde. A questão da Estela, eu acho que é uma questão existencial para todos nós, né? E eu acho que passa também pela questão do SUS, né? Pensar qual vai ser o lugar do SUS também passa por pensar qual é o lugar da fome, qual é o lugar da desesperança, qual é o lugar, né, de tudo isso. Isso, se a gente for pensar o SUS não exatamente apenas como uma política de Estado, mas como essa máquina, né, de produção de cuidado, essa máquina de produção de agenciamentos concretos de produção de direitos e etc. Mas eu acho, Estela, que olhando um pouco, né, desse lugar que a gente está falando hoje aqui, né, de pesquisadores que estão querendo pensar a reinvenção da vida e da saúde, eu gostei muito de uma provocação que o Ayrton Krenak fez numa live que o Ricardo também estava participando. Ricardo, depois você faz referência ao título, por favor, porque eu esqueci, para quem quiser acessar. Mas que o Ayrton Krenak, ele faz um deslocamento muito interessante, que desloca completamente a gente da área da saúde coletiva, que é não, é claro que a conexão saúde e direito, ela é absolutamente importante, mas para o Krenak ela é insuficiente, né? A saúde como um direito atende uma certa naturalização da sociedade da escassez para ele. E que aí associar o que não é desassociar a ideia do direito. É claro que a ideia do direito à saúde ela permanece viva, mas para ele essa seria uma etapa para uma conexão muito mais importante, que seria pensar a conexão saúde com o corpo terra-mundo. Aí sim é pensar a fome, é pensar nessa perspectiva que, acionando aqui Agnes Heller, seria essa fusão do ser genérico e o ser particular, né? Ou, enfim, né, essa expansão de um corpo relacional. Mas também não sei qual é o caminho, viu? Bacana. Eu gostei muito quando falou sobre a radicalizar a solidariedade. Adorei. Porque destitui a solidariedade de um lugar que seria o natural.
porque a hipótese, né, de que alguns seriam naturalmente solidários e outros não. Eu acho que a solidariedade é uma construção, e aí a ideia de radicalizar é quase como se fosse uma revolução da solidariedade, né? Quer dizer, tem que lutar por ela, né? Tem que construir essa solidariedade. Eu gostei bastante. Então, eu acho que para mim eu encerro assim. Eu também, pelo adiantado da hora, eu acho que foi espetacular. Eu vou só reforçar a partir da colocação da Sabrina para a Estela, né? Quer dizer, de todo modo, né? Então as perguntas foram riquíssimas, elas ensejariam outro debate e dá vontade de chamar todas essas pessoas para entrarem aqui nessa roda para a gente ouvi-las mais também, né? Eu acho que a chance que a gente vai ter de fazer esse diálogo e de eventualmente poder ouvi-las mais sobre esse assunto no curto prazo é a pesquisa. Então eu queria, antes de encerrar também, anunciar que essa pesquisa, ela foi descrita aqui nos seus pressupostos teóricos, nas suas intenções, mas ela se fará e nos próximos dias, nas próximas, esperamos 2 semanas, através de um survey, de um questionário online que nós vamos disponibilizar nas redes do SESC São Paulo, exatamente abrindo o espaço. Ele é um questionário daquele estilo mais clássico que tem se multiplicado nesses tempos de pandemia, né? Muitas pesquisas feitas por esse meio digital virtual, mas ela contém aquele espaço que a Sabrina se referiu para ouvir histórias, para a gente que as pessoas que tenham histórias para contar dessa sua vivência de reinvenção do cotidiano possam compartilhar com nós. De resto, agradecer imensamente o SESC, mais uma vez, por essa possibilidade de um diálogo, e como vocês viram, né, a nossa pretensão é muito mais trazer os problemas do que, eventualmente, apontar qualquer caminho ou direção para elas. Talvez por isso tenhamos sido evasivos nas nossas respostas, mas o que valeu mesmo foram as perguntas. Muito obrigado, gente. Tudo de bom. Eu que agradeço, né, em nome do SESC, do Centro de Pesquisa e Formação, a participação de vocês, né? O tempo realmente ele é curto para a gente conseguir discutir como gostaríamos, como eu sei que vocês podiam discorrer e mostrar todos esses atravessamentos, toda essa aproximação que tem entre essas questões e como a gente realmente chegou, né, nesse movimento, nessa pesquisa que a gente vai colocar no ar. Então, é muito interessante ouvir vocês. Eu tenho já participado desse trabalho juntamente com todos há bastante tempo e ouvido todo esse percorrer, né, todo esse caminho que a gente está chegando agora no tempo em que a gente vai disponibilizar esse material, né, essa pesquisa nas redes sociais, como o Ricardo mesmo disse. Então, é muito bom ouvir e entender todo esse imbricamento, né? Eu sei que, com certeza, dá vontade de continuar, mas quem sabe, numa próxima, a gente vem aqui para discutir os resultados, para ouvir um pouco, talvez, de pessoas que participaram, a gente abre esse espaço, né? Eu acho que a gente só veio aqui hoje para mostrar um pouquinho da base conceitual que a gente seguiu, o caminho que a gente está percorrendo e um pouco da lógica que a gente está seguindo para chegar nesse ponto em que a gente quer indagar, a gente quer conhecer o que as pessoas estão vivenciando nesse período. Enfim, de novo, obrigado a todos vocês, tá? Sabrina, Ricardo, Rogério, as reflexões foram fantásticas e acho que não vai se esgotar agora, a gente vai ter outras oportunidades. Aproveito para agradecer também, em nome do SESC, o apoio dos colegas da técnica, né, que ajudam bastante a gente. Não é fácil a gente fazer todo esse trabalho com intercorrências que tem na vizinhança, em casa, com banda de internet, mas eu acho que da melhor forma e com a ajuda deles a gente vai seguindo da melhor forma. Felipe, Gislene, Marco, Rodrigo, entre outros colegas, né, e os intérpretes de Libras, que estão aqui também colaborando e ajudando a gente nessa transmissão.
Agradeço também a todos e a todas e a todos que acompanharam, né, a atividade e vem acompanhando as atividades do SESC, e convidamos, né, para a próxima programação de ideias, que ela será o sábado, no próximo sábado, agora dia 28/8, às 16 horas, com o tema A Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, com a participação de Humberto Cunha Filho, Mário Pragmácio, Anita Mates, Rodrigo Vieira Costa e do colega Danilo Sinro. Um abraço e até mais.